A gente está ainda em algum ponto do capítulo 17 que fala sobre aquelas interações das crianças, né, com a sua própria mediunidade, a facilidade que as crianças têm, principalmente até os 7 anos, de ainda manter contato com as suas memórias e com o próprio mundo espiritual, né? E a gente vai começar agora uma pergunta nova, né, na qual o nosso irmão Vitor questiona o seguinte fato: é notória, hoje em dia, a quantidade de crianças portadoras de sintomas e sinais compatíveis com síndromes psíquicas de relativa gravidade, condições que lhe dificultam a interação afetiva com os pais, com os educadores e com as demais pessoas com as quais convivem. Por falta de informações conclusivas a respeito das causas, muitas famílias recorrem ao apoio espiritual como medida complementar ao empenho dos profissionais de saúde, na expectativa de encontrar uma assistência que repercuta favoravelmente no conjunto de medidas terapêuticas. O que o prezado irmão poderia comentar a respeito? Realmente essa questão aí é uma coisa que, principalmente quem é educador ou trabalha com criança, deve ver com mais frequência do que outras profissões, né? E a resposta do Espírito Carlos nos traz a seguinte ideia: habitualmente batem às portas das instituições espíritas casos incontáveis de perturbações infantis. E, de acordo com as orientações sugeridas, os pequenos são encaminhados para o tratamento com água fluidificada e passe magnético. Tais providências salutares contribuem, na maioria dos casos, para o reequilíbrio energético da criança. Porém, outras formas de auxílio podem ser aduzidas. A criança hiperativa, por exemplo, apresenta um transtorno de comportamento, às vezes confundido com a ausência de educação paterna ou com uma perturbação decorrente da própria indisciplina familiar. Contudo, as duas situações podem coexistir, ou seja, a hiperatividade e a falta de educação social. No estágio inicial do processo reencarnatório, o espírito necessita de parâmetros que lhe forneçam segurança, tendo em vista o melhor aproveitamento da jornada terrena. Quando lhe falta tal incentivo, há possibilidade de ocorrer diversos desvios comportamentais, entre eles a hiperatividade. Entretanto, a causa real do transtorno pode se encontrar flutuante nos refolhos da memória espiritual. É um reflexo da inconformidade consigo mesmo, expresso na sintomatologia da hiperatividade. Os portadores de déficit de atenção possuem causa semelhante à do hiperativo, sendo, portanto, reações ao ambiente energético em que se situa a família ou a verdadeira recordação tormentosa do passado. Então, pelo que ele está dizendo aqui, existem crianças que, por causa desse acesso à memória, ficam angustiadas e por isso seria uma das causas da hiperatividade. Oxi. Eu tenho assim um exemplo. Minha filha foi diagnosticada com um TDAH, mas assim, o TDAH, eles falam o seguinte, que a pessoa fala assim, que separava antes hiperatividade do déficit de atenção. Na verdade, é tudo junto, é a mesma coisa, porque o fato do hiperativo é porque o cérebro está ali o tempo todo
né, funcionando, e o déficit de atenção é também porque o cérebro está também funcionando o tempo todo e dá essa coisa da falta de atenção. E aí, ela fez esse tratamento, ela era criança e tal, sei que foi diagnosticado, passou por todos os, eu brinquei, foi uma fase que eu ia em todos os istas, neurologista, psicólogo, era todo mundo, ortoptista, ia de tudo. Aí tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo e tudo. Mas a minha filha tinha uma facilidade de ouvir, ela tinha um desenvolvimento mediúnico, assim, e eu não levava muito a sério, era muito pequena, não é que eu não levasse a sério, eu levava, eu acreditava que ela estava tendo, eu estava de boa, tranquila, né, tô ouvindo, tô vendo, que legal, tá tudo bem, mas um dia eu vi o que ela sofria, a gente estava assistindo um programa que era sobre aquele edifício Joelma, que pegou fogo em São Paulo, que morreu um bando de gente e tal, e no programa falava que muita gente ouvia gritos, ouvia não sei o quê, no prédio, alguma coisa assim, e ela prestou atenção nisso, ela era pequenininha, 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. Ela virou e falou, aí a gente estava no quarto, tinha acabado de assistir o filme, e ela estava mexendo no armário, e ela virou e falou assim, mãe, esse negócio de ficar ouvindo é muito difícil mesmo, não é muito chato. Aí ela veio e começou a falar sobre ouvir, que isso é muito difícil, é muito chato ficar ouvindo essas coisas. Nossa, se eu já pensou se eu morasse nesse prédio, mãe? Que dificuldade ia ser para mim? Aí sabe, assim, eu levei um susto, eu falei, gente, é uma coisa forte para ela, assim, que eu achava aquela coisa de criança, que todo mundo fala, não, criança vê, criança ouve, e tá tudo bem, mas para ela aquilo realmente era muito forte, tanto que ela se preocupou, que ela falou, nossa, se eu vivesse nesse prédio, como é que eu ia viver? E ela, 5, 6 anos questionando isso, aí eu parei e fiquei assim, né, não tinha muita resposta, fiquei na minha, mas aí eu vi que realmente é uma coisa forte, viu? E tu falou uma coisa interessante, né? Que déficit de atenção. Na verdade, ela não tem déficit nenhum, ela está prestando atenção em outra coisa, diferente da gente. A gente está prestando atenção numa coisa, ela está prestando atenção em outra. E tu descreveu uma coisa assim, muito explicativa do que ele está dizendo aqui, né? Muito dentro do que ele está dizendo aqui, né? Que realmente a gente, como você falou, você não dava tanto valor até para, de repente, preservá-la, de ficar muito ligada naquilo, né? De ouvir, de se distrair com aquelas coisas, mas para ela aquilo tinha uma importância, impactava nela de uma forma que só foi perceber depois, né? E se a gente extrapolar isso para essas outras crianças, quantas dessas crianças que os pais começam a dar remédio e tudo, na verdade só tem isso, uma sensibilidade que elas de alguma forma ficam mais ligadas naquilo e passam para a gente, né, que está de fora. Ele não consegue se ligar a nada, não presta atenção em nada, é hiperativo. E se a criança é hiperativa, porque é tanta coisa na cabeça dela que ela fica angustiada e vai procurar coisas para se distrair daquilo. Não, é bem interessante, eu achei a tua exemplificação perfeita, podia estar até aqui nas letras pequenas, né? Terminou o parágrafo, um númerozinho lá embaixo, caso da diva, para você entender melhor. Mas aí eu vejo Caso como da um Thaís. milagre, né? O milagre da Diva. Como chama sua filha, Diva? Thaís. A Thaís. Olha a espiritualidade, que bênção, né? Dos dois lados, da mamãe Diva e da Thaís filha. Da Thaís, de nascer num lar que poderia ser compreendida, entendida, cuidada. E hoje a Thaís é professora, não é isso? Olha que bênção, né? Ela vai receber essas crianças lá na escola, tem toda essa experiência própria, né? E você, Diva, né? Que prêmio recebeu de poder cuidar desse espírito dessa criança. Quando eu vejo essa leitura, e quando eu pego o irmão Vitor, questionando, porque o irmão Vitor era médico, né? E essa preocupação com as pessoas especiais, né?
eu vejo quanta bênção existe e quanta preocupação existe. Porque as perguntas que o irmão Vitor faz é com o objetivo da gente poder cuidar melhor dessas crianças que estão em nossa volta, né? No dia a dia, a gente sempre tem a oportunidade. E nesse domingo, a gente estava numa casa, né, numa escolinha, que recebe muitas crianças especiais, né? E eu vejo o trabalho delas, da Silvana, de todas ali. Que bênção, que bênção. Essa oportunidade de servir, de receber essas crianças e poder orientá-las para uma menção no futuro. No início da pergunta, vai falar que essas crianças vão, durante o período infantil, incontáveis números de médios, serão futuros médios intensivos, essas crianças, com muita probabilidade, se forem bem encaminhadas, né? Uma bênção. Deus abençoe. O que me chama a atenção é que, quando fala dessas crianças, se a gente olhar para todas as crianças, todas as pessoas, todas são diferentes, todas. Todas são especiais. Todas são especiais. E mesmo com um diagnóstico, né, de hiperatividade, TDAH, síndrome de Down, etc., todas são diferentes. Então, é importante, né, se conhecer um pouco, mas cada um tem um olhar, né, cada um olhar de uma forma para que possa, né, ontem eu ouvi uma coisa de ouvi assim de relance, que um adulto já falando, que a professora chamou a mãe na escola quando era uma criança, acho que tinha cerca de 8 anos, e falou: você sabe que seu filho tem um problema. E a mãe falou: não, essa é a condição dele. E cabe a você como educadora, a mim como mãe, fazer o melhor para ele. Acabou o assunto, né? Assim, onde eu tô? Se eu tô na educação, se eu tô na rua, eu sou um ser humano, e eu tenho que olhar para o outro, né? E esses diagnósticos, às vezes você limita e deixa de ver tudo que ele tem. A Paula tá aí, ela tem 2 com diagnósticos, né? Olha a inteligência desses meninos. O menino aprendeu o alfabeto só de olhar o alfabeto afegão. Escreveu o afegão, quando olhou, falou assim: gente, parece que foi alguém, né, lá do meu povo que escreveu esse alfabeto. Menino aprendendo russo sozinho. Então eles têm, assim, muito mais do que um diagnóstico. São seres humanos maravilhosos, especiais. E a gente, às vezes, com o diagnóstico, limita tudo isso, né? Essa questão dos rótulos, né? Oi, Sandra. Não, a questão dos rótulos. O rótulo limita. A gente tem uma mania muito grande de rotular tudo. Rotular todas as pessoas. E, assim, não tem por que rotular. E é exatamente isso que a Neuza está falando. Você limita. Você tem um diagnóstico, você rotula aquela criança, uma criança autista, criança com síndrome de Down, criança isso ou aquilo, adulto isso ou aquilo, você está limitando. Está fechando para todas as possibilidades, né? Que aquele ser pode, que aquele ser pode, não, que aquele ser tem. Esse negócio do rótulo, né, do que a Neuza estava falando, infelizmente é uma necessidade da sociedade ainda, né? Tem que adequar todo mundo que a gente encontra, seja criança ou seja adulto, a gente quer colocar dentro dos parâmetros que a gente acredita que é como funciona, né? Mas isso acaba gerando tudo isso. Mas em relação ao que a Dilma estava falando, na área médica eu vejo assim, hoje acho que não tem nenhuma criança ou adolescente, seja levado para esses especialistas, que não sai com diagnóstico de TDAH. É impressionante. Você pode mandar 10, eles vão te devolver os 10 com um diagnóstico, né, de TDAH. Se mandar 20, eles vão te devolver os 20 com diagnóstico de TDAH. Porque justamente é quase que essa questão do rótulo. Eles criaram uma régua para a coisa e vão fazendo testes, né?
Então, ou é ou não é. Então, para eles, todos são, porque, como a própria Neuza falou, cada um é um. E cada um tem seu jeito especial, cada um tem a sua preocupação, a sua forma de ver o mundo, de encarar as dificuldades. Que Mas ainda, eles rotularam a coisa tudo de um jeito único. e ainda E ninguém com se adequa àquilo. orientação de medicamento ainda, né? Que é para ficar mais padronizado ainda, né? É. Perder todo essa lindeza que eles têm. Toda Eu essa... acho assim, Pode dizer, Dilva, pode dizer. eu acho assim, depois das experiências todas, porque eu tenho alguns casos, né? E na verdade as pessoas não estão. Essa coisa de prestar atenção no outro, né? E ainda mais assim o médico, né? O professor e tudo, né? Você tem que estar muito atento àquela criança. E talvez seja porque tudo é tão, sei lá, você atende trilhões, você quer tudo rápido e tudo, você não presta tanto atenção. Há casos, sim, de é igual a Neuza falou, rotular e condição. Nós todos temos uma condição, todos têm uma condição X. Então, o TDAH é uma condição, não é uma doença, não é é uma condição que o cérebro tem, lá de determinada situação e tudo. Tem pessoas que têm realmente essa coisa, e que, infelizmente, às vezes, sim, precisa de utilizar a medicação. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é realmente padronizado, e o fato dele não conseguir se entre aspas, ficar dentro dessa sociedade, também causa uma infelicidade muito grande para aquela pessoa. E aquela pessoa começa a se sentir a pior pessoa do mundo, por quê? Porque ela não está dentro dos padrões da sociedade. Então, é muito difícil, às vezes, também. Então, você tem, assim, é tão complicado. Eu falo porque eu tenho TDAH cuidado e TDAH não cuidado. E eu vejo o TDAH, cuidado que eu falo assim, né, que teve todo um cuidado e tudo. É totalmente, tipo, resolvido, estudou, foi bem, tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso, parará, 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 e tem autoconfiança. E em nenhum momento essa condição virou muleta, porque foi bem cuidado, sabe? Agora, também tem casos de TDAH que são TDAHs, assim, e geralmente são pessoas, assim, muito inteligentes, aquela coisa toda, mas também tem casos de TDAH que não teve esse cuidado, essa coisa do cuidado, que tem autoestima baixa, que não conseguiu, sabe? Então, assim, é uma condição. Eu acho que aí vem até a questão realmente espiritual. Veio para passar por essa situação, né? Veio para passar por essas experiências, né, que são condições do cérebro, uma condição, como qualquer um tem uma condição. Eu tenho uma condição de ter propensão a ser mais gordinha, o outro tem uma condição de ser assim, ou assado, cada um tem uma condição, e isso leva para a vida, né, e causa, às vezes, a marca, né, que vai levando e vai carregando como um peso, e para outros não, é uma condição da qual eu posso ter coisas boas e eu posso ir para frente, tudo, e tudo bem, eu não presto atenção, tá, tudo bem, às vezes eu estou distraída, porque aqui em casa, por exemplo, tem dois a dois, aí você vai conversar com a pessoa, ela está com o celular, ela está olhando para não sei o que, aí você começa a ficar muito bravo, porque você vai assistir um filme, a pessoa está assistindo o filme, está mexendo com o celular, está com não sei o que, você está assim, poxa, não está assistindo o filme? Tô assim, e vira aquela confusão, que também é difícil, às vezes é muito difícil também ter esse convívio, não é uma coisa que às vezes também que exige da gente, do outro lado também, mas são condições que ajudam a gente a viver em sociedade, aceitando cada um como que é, né? Tem uma coisa que me incomoda muito nessa situação, que é a medicação precoce. São aqueles profissionais que você chega nele e já entope a pobre da criança com um monte de remédio que vira um robozinho, coitado. Você tira toda a espontaneidade da criança, tudo. Que aí fica, agora ele não, agora ele tá, e os pais ainda têm a cara de pau dizendo, não, agora ele tá bem, tá quietinho, não me irrita mais.
Então, isso é uma coisa que me incomoda, porque você tem toda uma preocupação de se envolver, de entender, de ajudar, que muitos pais têm, mas pelo que eu vejo, a maioria não tem. A maioria só se atrai a parte da irritação e quer que aquilo passe. E então, quando o cara entra com um monte de medicamento que deixa a criança quase torporosa com aquilo tudo, aí não brinca mais, não faz nada, fica... Aí ele acha ótimo, porque aí não irrita mais. Isso é uma coisa que me preocupa muito. A medicação precoce que muitos desses especialistas, né, fazem, muitas das vezes isso acontece não só nessa área, para agradar o paciente ou os pais do paciente. Não, para ele parar de me encher o saco, eu vou logo dar um remédio para essa criança ficar mais calma, que ele para de me encher o saco. Isso acontece realmente. Eu gostaria de complementar aqui, são coisas muito, mas muito importantes que foi dito aqui. Para ser bem franco, né, a gente fica olhando para as crianças e, claro, esse olhar para as crianças é fundamental para compreender como é que vai ser o caminho adiante, né? Mas imagina agora um adulto, né, que fica com o diagnóstico, com esse tipo de diagnóstico de TDAH, né, hiperatividade, e que não foi tratado. Diva, tem sim esse lugar e esse espaço. Quando eu compreendi melhor a minha mediunidade e a mediunidade dos meus filhos, né? Na verdade, é esse olhar diferenciado, que aí é uma coisa de atenção, ou seja, eu fiquei à deriva, digamos assim, não tinha concentração para ler livros, não tinha, fazia 300 coisas ao mesmo tempo. O grande desafio é a convivência, né? Porque a convivência com pessoas que têm essa mente mais acelerada, e que escuta coisas e que vê coisas que não estão dentro da convenção, né? Isso incomoda. Então, Silvio, como médico, já colocou aí os vários problemas decorrentes disso. Então, quando a gente tem, na verdade, uma família de médios e cada um vai encontrando o seu espaço, cada um vai encontrando o seu caminho, e a gente vai podendo oferecer como os pais poder orientar, inclusive esse autocuidado, né? Então, hoje, para mim, é muito mais fácil compreender, né? E realmente, para mim, o rótulo, né? Ele é insuportável, chega a ser inaceitável quando você abre as perspectivas para outras possibilidades, né? Então, na verdade, a gente tem vários canais de comunicação, seja com o mundo espiritual, seja de outras capacidades, e que a gente precisa, na verdade, é de um acolhimento, uma compreensão, né? Porque quando a gente compreende as coisas, até a convivência fica mais fácil, porque agora não na resignação. Ah, você é doente, ou a sua condição é essa, então ou remedinho, ou então vamos ver se a gente suporta a convivência. Quando na verdade a convivência é o que Rômulo é uma riqueza, é uma bênção, é uma oportunidade. A convivência com essas pessoas é um privilégio que eu tive de poder conviver com meus filhos durante muito tempo. Eles com essa condição, sei o quanto eles podem ainda oferecer de benefícios para a humanidade. Então, isso na verdade são joias raras, são verdadeiras joias raras. Mas se você vai na escola e vai conversar com os psicopedagogos, vai conversar com os coordenadores, é uma condição de aniquilamento. O sistema educacional está aniquilando essas crianças, esses jovens, né? E colocando, não, você vai para uma sala separada, você vai ficar agora 2 horas fazendo a prova, para dar aquela condição do menino passar de qualquer jeito, quando na verdade a coisa é muito mais. Não é que é mais complexa, mas ela é mais profunda e existe essa visão mais sistêmica nossa, né? Para que a gente possa ser acolhido. Então, assim, quantas incompreensões eu sofri na minha vida profissional? Dos colegas, quer dizer que eu era muito apressado, que queria fazer tudo, e com vontade de empreender. Na verdade, eu tenho um espírito empreendedor. Né? Essa natureza de empreender, de realizar, de executar. Então, isso quando está no meio de pessoas ditas normais, isso, na verdade, vira um problema. Né? Quem é que, na verdade, a gente já falou aqui sobre normose também, né? Então, são coisas assim, que me deixam muito... eu confesso que me deixa aflito, angustiado, porque o sistema está aí para aniquilar as nossas crianças, nossos jovens. E a gente agora, com esse espaço, com essa leitura tão rica,
ajuda a dar um norte para a gente compreender que existem outros caminhos, outras possibilidades de convivência não só harmoniosa, mas convivência rica, de bênçãos. Isso é um privilégio para cada um de nós que tem esse tipo de convivência. Nesse caso específico do rótulo do TDAH. Nossa, Oi, como gente, foi bom bom dia. Perfeito. Perfeito mesmo. Diga, Paula. Ontem na escola, né, eu recebi 2 ligações na secretaria de mães pedindo ajuda, porque além das escolas separarem os especiais, tudo numa turma só, sem inclusão, ainda estão colocando os maiores de 18 para estudar à noite. E às vezes são, assim, pessoas de 18, 19 anos que não têm condição nenhuma de estudar à noite, né? Porque mentalmente, alguns são bem infantis, né? Então é muito triste você ver as mães chorando e a escolinha não tem como acolher todo mundo, né? Teria que ser o dobro do tamanho, o dobro de funcionários para conseguir acolher todas essas crianças e adolescentes. É muito triste. Mas acho que passa muito pela... Ouvindo o Zé falar, dá uma alegria, porque você sente ele falar em relação a esse acolhimento, a essas crianças, né, ao ser humano como um todo, é a mesma relação que você sente dele falando com a natureza. Então, se a gente aprender a lidar com a natureza e com os ditos seres humanos inteligentes da mesma forma, a coisa vai fluir com muito mais alegria, com muito mais tranquilidade. Eu acho que muito desse sentimento que o Zé Alves passa para a gente, assim, que eu achei maravilhoso, vem dessa ligação dele com a natureza, que ensina, porque quem convive, quem se integra com a natureza, se entrega de uma forma muito mais amorosa com tudo ao seu redor. Acho que se a gente aprender a lidar, para a gente aprender a lidar com isso no nosso dia a dia, a gente precisa aprender o que a natureza ao nosso redor nos oferece, nos ensina, e aplicar isso na prática. Mas vamos lá, gente.